Ação! São 22 campos promovendo ensino, pesquisa e extensão. Desde 1909, o Instituto Federal de Santa Catarina tem como missão a inclusão e formação de pessoas por meio da educação profissional, científica e tecnológica. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vocês sabiam que já estamos na nossa quarta palestra da segunda semana da Eletromecânica? Se você perdeu ou quer rever alguma, é só visitar a página do Facebook do Campus Araranguá ou pesquisar no YouTube por segunda semana da Eletromecânica. Essa noite, a equipe de transmissão do evento conta comigo, Ariel, as intérpretes de Libras, Jaqueline e Patrícia, o professor Werther, que contribuirá no momento de perguntas ao fim da palestra, e na operação da plataforma, a professora Bruna. A palestra de hoje será Indústria 4.0 e a qualificação profissional. Ela será proferida pelo professor Marcos Piche, nosso colega do IFSC Florianópolis. Marcos é doutor em ciência na área de engenharia e controle de automação, pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, mestre em ciências da computação pela Universidade Federal de Santa Catarina, bacharel em informática pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, é professor do ensino básico técnico e tecnológico da área de informática do campus Florianópolis do IFSC. Tem experiência na área de ciências da computação, com ênfase em desenvolvimento de software, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento de sistemas, internet das coisas, sistemas cyberfísicos e indústria 4.0. O curso de eletromecânica do campus Araranguá agradece o professor Marcos pela disponibilidade e que tenhamos uma ótima palestra. Olá, pessoal, uma boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Inicialmente aí quero agradecer ao convite do campus Araranguá, o professor Emerson, e também aí pelas conversas aí realizadas com o Ariel, que bem recebeu, para que a gente pudesse aí, então, tornar possível essa palestra que a gente vai ter hoje. Obrigado também por essa breve introdução. E o que nós vamos abordar hoje é a indústria 4.0, com um foco mais para a qualificação profissional. Então, nessa palestra, a gente vai tratar um pouco dos conceitos, o que é a indústria 4.0, um pouco da sua história, para depois a gente ver um pouco mais de aspectos em relação à formação profissional. Então, a indústria 4.0, né, embora que seja um tema que já esteja sendo abordado por muitas pessoas e muitas escolas, ainda é de pouco conhecimento de muitos. Então, vale a gente fazer uma abordagem inicial aqui, um pouco da história, né, da indústria 4.0 em relação
ao que ela se propõe, que é a quarta revolução industrial. Então, a indústria 4.0 é o nome dado para a quarta revolução industrial. A gente vai ter outros nomes, como, por exemplo, internet industrial das coisas, manufatura avançada, mas o nome comumente aí, conhecido no mundo, né, é indústria 4.0. Então, essa quarta revolução industrial que nós estamos vivenciando, então ela passou por uma série de estágios e processos para chegar ao que a gente tem até hoje em termos de uso de tecnologias da informação e comunicação e várias outras, né, que a gente precisa para que essa quarta revolução industrial aconteça. Então, historicamente falando, a primeira revolução industrial, ela basicamente se deu com base nos sistemas, né, de energia a vapor. Então, por se tratar de uma revolução industrial, a gente tem que entender isso como uma marca, ou seja, algo que seja o agente motivacional para que a revolução aconteça. E por se tratar de uma revolução, o termo revolução impacta diretamente em uma situação em que algo muito forte vai acontecer, não somente dentro de um setor específico, mas, enfim, para toda a sociedade, porque envolve uma série de pessoas, uma série de comportamentos, onde muitos têm que sair da sua zona de conforto para poder assimilar as coisas novas, as coisas revolucionárias que acabam por transformar toda uma nação, toda uma sociedade. Então, na primeira revolução industrial, conforme falei, né, foram os sistemas baseados em energia a vapor aqui que fizeram essa transformação. Na segunda revolução industrial, a gente tem a introdução da eletricidade, que também acaba motivando um start para uma nova revolução industrial, principalmente com a produção em massa, né, baseado principalmente na divisão do trabalho, o que mudou muitas estratégias, né, nos sistemas, nos processos de produção, e isso acaba por revolucionar novamente os processos, né, dentro de uma indústria. A terceira revolução industrial, né, que acaba acontecendo por volta da década de 60, de 1960, aí, ela é uma revolução causada principalmente pela introdução da eletrônica e da tecnologia da informação, onde começam a surgir as primeiras máquinas CNC programáveis e também os robôs, ou seja, a gente começa a ter a automação industrial, onde o que impacta nesse momento, né, pelo fato de termos aí a robótica, é a substituição de muita mão de obra, né, de serviços rotineiros, que são transformados em sistemas automatizados, que acaba tirando, né, do ser humano muitas das tarefas, porque elas acabam sendo automatizadas. E, por fim, então, a gente chega numa revolução industrial, que é o que nós estamos vivenciando agora, né, que é essa quarta revolução industrial. Ela é um aperfeiçoamento, né, da robótica e da automação industrial já existente, porém agora com a inserção da internet das coisas e os sistemas cyberfísicos. Então, para vocês terem uma ideia, a internet das coisas é vista como um dos principais agentes aí, motivadores dessa quarta revolução industrial, o que acaba provocando, de fato, essa revolução industrial. Então, hoje a internet das coisas, ela, né, por integrar vários dispositivos, componentes, vários elementos dentro da indústria, e não só da indústria, como nós mesmo, como pessoas participantes de uma sociedade, estamos praticamente conectados hoje diretamente da internet, e agora em tempos de pandemia também estamos nos acostumando a utilizar os nossos dispositivos físicos para fazer compras, pagamentos, tudo isso conectado a sistemas que se fala muito em sistemas em nuvem ou computação em nuvem, né? E isso tudo é o processo que acaba provocando essa quarta revolução industrial, porque todos os dispositivos dentro da indústria, e não só dentro da indústria, como os parceiros, os envolvidos, todos eles, de uma forma ou outra, passam a estar conectados
em um sistema mais colaborativo para que se possa criar produtos, né, sob demanda e personalizados. Então, isso tudo se faz através, né, de muitos recursos de sistemas de informação e comunicação, né, são sistemas basicamente voltados para a área de informática, associado muito à parte de eletrônica, né, de mecânica, então tem tudo muito a ver, e enfim, vai envolver muitos processos que não só isso, como a parte de gestão, né, a parte de recursos físicos, parte de transporte, logística, tudo isso envolvendo e transformando, então, essa revolução industrial. Então, basicamente, aqui o que a gente também tem que levar em consideração é que a gente estudou, né, na história, né, essas revoluções industriais. Então, a gente basicamente estudou como elas aconteceram, mas a gente não presenciou essa transformação. E hoje a gente está tendo a oportunidade de estar dentro dessa transformação e sentir essa revolução. E isso é muito fácil de entender quando a gente começa a perceber que somos cobrados, né, pela sociedade de estarmos sempre nos qualificando, buscando por cursos técnicos, cursos profissionalizantes, curso superior, que a gente tem que fazer cursos de qualificação o tempo todo, que a gente tem que se adaptar às condições do mercado, e assim as transformações elas são muito rápidas, e a gente pode perceber como a internet, como as notícias chegam, né, como uma série de assuntos chegam para nós rapidamente que antes a gente nem pensava. Isso é um turbilhão de informação que a gente precisa, né, tratar com cautela, para não cair, né, às vezes, em um modismo ou coisas que, às vezes, nos tira o foco e a gente acaba não fazendo as coisas como elas deveriam ser. Então, é um momento de cautela, é uma revolução, é um período de adaptação, e isso vai, com certeza, impactar de uma forma ou outra em nossas vidas. Então, nesse cenário da indústria 4.0, né, para quem faz as suas leituras, para quem acompanha jornais, a gente percebe também um mundo 4.0, né, que parece uma versão de software, né? Mas, na verdade, o termo indústria 4.0, pelo fato aí das 4 revoluções, né, industriais, então, teria a indústria 1.0, 2.0, 3.0, não um nome comum para nós, mas mundialmente ele é usado, então ele se caracterizou aí, muitos estão usando de fato, né, o Industry 4.0 ou Indústria 4.0. Mas enfim, com o surgimento da Indústria 4.0, o start desse termo, começou a surgir também uma série de outros, como, por exemplo, logística 4.0, saúde 4.0, agricultura, o agronegócio 4.0, cidade ou smart city 4.0, educação 4.0 e muitas coisas 4.0 que acabam, né, sendo influenciados aí por esse processo de transformação aí industrial. Então, na verdade, o fato de tratarmos especificamente de indústria 4.0, nós não devemos nos limitar à indústria somente. Como se pode observar aqui, né, várias áreas que estarão envolvidas com essa transformação, porque isso tudo mexe com a vida das pessoas, isso tudo vai mexer com a sociedade, está mexendo de fato. Então, por isso, né, que facilmente a gente encontra esses termos, no sentido de cada uma delas estarem se preocupando dentro das suas limitações para favorecer e acompanhar essa 4ª revolução industrial. Aí, de modo mais específico, é claro. E nós estaremos tratando, né, de certa forma, enfatizando aqui a indústria 4.0. Então, o que é a indústria 4.0? Da onde que ela vem? Né? Então, basicamente, a indústria 4.0, ela nasceu aí de uma iniciativa, né, proposta pela Alemanha. Então, essa iniciativa foi apresentada pela primeira vez em 2011.
E olha só, 2011 nós vamos já a quase 10 anos de indústria 4.0, mas certamente tem muita gente que não ouviu ainda falar sobre indústria 4.0, e é natural isso, né? Então, aos poucos, isso vai ganhando as suas formas e, com certeza, né, um processo de transformação que não acontece do dia para a noite, e a gente vai sentindo isso juntamente, né, com os acontecimentos. Oficialmente, a indústria 4.0 foi lançada em 2013 na feira de Hannover, onde foram apresentadas tecnologias e uma proposta, né, do que seria essa indústria 4.0, no sentido, né, de elevar a automatização de sistemas de produção. Então, com foco principalmente, né, em sistemas de produção industriais. Então, aí vem, né, essa iniciativa, né, que dá o start para a discussão da indústria 4.0 e que acaba se formalizando e que muitos acabam adotando. Então, ela nasce basicamente na Alemanha, mas não podemos nos limitar à Alemanha como o único país que se preocupou com isso. Diria que a Alemanha, sim, teve um maior financiamento para que a indústria 4.0 acontecesse, né, um grupo organizado com outros países que basicamente pensaram na sua estruturação, numa dinâmica que pudesse atender problemas mundiais em questão de automação industrial e tudo mais. Então há uma preocupação muito grande com isso. Mas outros países também tiveram suas preocupações e tiveram outras iniciativas com outros nomes, né? Por exemplo, os Estados Unidos com a internet industrial das coisas, né? No Brasil, né, essa iniciativa ela começou a ser entendida como manufatura avançada, então é natural que em algum momento vocês possam estar ouvindo sobre manufatura avançada, que tem ligação diretamente com a indústria 4.0, né? O Japão, França também tiveram as suas iniciativas, e que hoje, de certa forma, elas entendem, né, a indústria 4.0 como o núcleo, né, que desenvolve e prepara, né, o processo de transformação industrial. Então, alguns países já estão mais avançados, outros estão engatinhando, e outros aí, né, já entendendo melhor como aplicar e como desenvolver as tecnologias para que essa revolução realmente possa acontecer. Porque essa revolução industrial tem que entender que ela não é para um país ou outra, ela vai impactar mundialmente e todo mundo vai ter que se adaptar a essas situações. Temos aí um vídeo para mostrar para vocês, né, para vocês entenderem melhor o que é a indústria 4.0. Então, a gente fala muito, né, dos seus processos, como que ela acontece, mas a indústria 4.0, uma vez que ela está diretamente ligada aos processos industriais, aos sistemas de automação, em diferentes níveis, né, a interação de um cliente querendo adquirir um produto, querendo buscar informação de um produto, ou seja, uma indústria que atende mais especificamente as demandas de um determinado cliente. Então, como que acontece esses processos? Né, tem que envolver a parte de engenharia, de produção, sistemas de produção, para que no final se tenha aquele produto esperado pelo cliente, e não mais aquele produto em que o cliente, né, vai simplesmente numa loja, num mercado e escolhe o produto que está lá na gôndola. A ideia é um processo inverso, que o cliente já possa imaginar um pouco do seu produto, que ele possa solicitar esse produto e que a indústria possa atender a sua demanda, no meio de uma produção em massa, ou seja, fazer uma produção personalizada em massa, né, dentro de uma escala maior de produção. Então eu peço aí para o Ariel soltar o vídeo, que vai estar explicando, então, na prática, o que é a indústria 4.0. Esse vídeo, já adiantando, né, ele foi um recorte de um vídeo que foi produzido na Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos, do qual eu já agradeço, né, ao pessoal pelo material produzido, mas aqui nós vamos ter esse foco da parte prática, né, de indústria 4.0. Ariel, por favor.
Com exclusividade, a FEIMEC apresentou pela primeira vez no Brasil um demonstrador dos conceitos de manufatura avançada. Este demonstrador inédito é capaz de fabricar um artigo de escritório personalizado com base em plataforma virtual. Agora você vai ver na prática como funcionam as 5 etapas desse demonstrador de manufatura avançada. Nesse demonstrador será produzido um artigo de escritório personalizado para o tamanho do celular do cliente e um porta-lápis acoplado com 3 cores de lápis que o cliente escolherá. Na primeira etapa, são efetuadas as operações de cadastro e escaneamento. O cliente tem acesso ao demonstrador através de um QR Code recebido por e-mail. Este QR Code permite que o cliente disponibilize seu celular para um escaneamento através de um robô e ainda escolha um texto para ser gravado no seu produto e 3 cores de lápis entre as 4 disponíveis. Este centro de usinagem recebe o mesmo programa que o cliente recebeu no totem para aprovar o produto. Após a fabricação, o produto é novamente retirado pelo robô e colocado em uma linha contínua e é remetido para a próxima operação, que é a metrologia. Nesta terceira operação, as dimensões do produto são conferidas para se certificar que o cliente pediu está sendo fabricado. Na sequência, o robô retira esta peça e coloca novamente na esteira. A esteira reconhece, através de uma etiqueta RFID, que o produto já foi medido e está aprovado. Na quarta etapa, o robô retira da linha o produto e segura para que um segundo robô monte os lápis escolhidos pelo cliente. Após a montagem, o robô coloca o produto acabado em um magazine circular. Na última etapa, o cliente se apresenta a um totem com o seu QR Code para que o produto lhe seja entregue. O sistema reconhece se o produto do cliente está terminado e está no depósito. Um robô colaborativo retira o produto do magazine circular e entrega na mão do cliente. Então, gente, o vídeo ele é bem interessante, mostrando essas 5 etapas, onde nós temos desde o processo, né, do cliente fazendo a solicitação do seu produto. Então, o processo industrial está funcionando normalmente, né, produzindo peças, e entre elas uma peça personalizada, né, que foi configurada conforme a necessidade, a demanda do cliente. Então, todo o sistema ele é devidamente identificado, né? Se falou ali em QR Code, se falou em etiquetas RFID. Então, é todo um sistema em que a máquina, ou melhor, as máquinas do sistema de produção, elas estão se comunicando entre elas. Elas estão trocando informação, elas estão buscando informação no sistema globalizado da empresa. E isso aí que a gente está vendo é um protótipo de um sistema que está ali no local, né? Apresentado na FEIMEC, mas esse processo todo poderia ser feito a longas distâncias, e ele foi uma peça muito simples, mas poderiam ser peças mais complexas. Isso já vem de uma evolução. Por exemplo, vocês já devem ter percebido que para fazer uma compra de um carro novo hoje, por exemplo, você pode fazer pela internet e personalizar o seu carro. E esse seu carro ele vai entrar na linha de produção com muitas informações a seu respeito daquilo que você pediu, de tal modo que vai ter uma programação exata e quando o carro estiver pronto, ele vai estar ali prontinho com aquelas configurações solicitadas pelo cliente. Então, no meio de tantos veículos que são produzidos, vai ter aquele com os detalhes a mais solicitados por um determinado cliente. Então, essa é uma parte interessante da indústria 4.0. E, claro, tem muitas outras coisas. Mas, como que ela funciona? Como que é essa indústria 4.0? Ela é baseada, então, em sistemas inteligentes, né? É uma chamada de fábrica inteligente, ou Smart Factory. Então, ela basicamente, o foco dela está na criação de produtos, de procedimentos e processos inteligentes, ou seja, se envolve muito aí a parte de sistemas de informação, sistemas computacionais, né, envolvendo muito da inteligência artificial, muito da comunicação de processos. Então, hoje, por exemplo,
já se fala em internet 5G, né, que é para ser uma transformação também em sistemas de comunicação, né, para dispositivos móveis. E já as pesquisas apontavam que a chegada da 5G para a indústria, que tinha ainda algumas limitações para implantar a indústria 4.0, com a chegada da internet 5G, é que realmente os processos vão serem facilitados no sentido de ter essa comunicação mais uniforme entre os equipamentos, independente de tecnologia, modelo ou marca. Né? Então, na ideia da indústria 4.0, ela se propõe basicamente transformar aquilo que se falava em produção em massa para uma produção personalizada em massa, mas sob demanda, né? Que é o caso ali do vídeo, onde o cliente, né, faz a personalização do produto que ele deseja. E para isso, né, acontecer, então, basicamente, aí dois conceitos que são importantes para essa transformação, que são os sistemas físico-cibernéticos, ou sistemas cyberfísicos, e a internet das coisas, né, que são os principais agentes aí que vão transformar esta indústria. Nesse sentido, um processo industrial, ele basicamente, ele contempla aí de sistemas avançados de produção, ele contempla de automação industrial e robótica, todos os sistemas integrados comunicando entre si, né? As máquinas comunicando com máquinas, e não somente isso, as máquinas passam a se comunicar com os produtos, com os materiais que estão na linha de produção, de modo que tudo esteja sincronizado, que tudo seja reconhecido por esse ambiente e que o sistema possa produzir peças conforme, né, o interesse do cliente. Né? Então, por exemplo, né, um cliente que faz uma solicitação de uma peça de uma determinada cor, que ela, no meio de tantas peças que serão produzidas, essa peça possa ser produzida conforme a exigência do cliente. Então, isso é a principal característica aí da indústria 4.0. E nesse cenário, né, como falava antes, não se limita basicamente ao que acontece dentro da indústria, né, mas a indústria 4.0 ela está ligada a muitos setores, está ligado a muitos processos para que ela realmente possa acontecer. Então, todo um sistema pensando em internet das coisas, em sistemas computacionais em nuvens, é um sistema onde você vai permitir, através de software, fazer a integração, né, de indústrias com seus parceiros, né, com todas as partes interessadas na produção de um determinado tipo de produto. Produtos inteligentes que você pode acompanhar todo o ciclo de vida do produto, desde o momento em que ele vai ser projetado até o momento em que ele encerra o seu ciclo de vida, podendo entrar para um processo de reciclagem inteligente. Né? Então, tudo isso é um sistema que deve estar devidamente articulado e integrado. Então, na indústria 4.0, a gente entende que há uma fusão de mundos, o mundo físico e o mundo virtual, ou seja, haverá a digitalização de todos os processos industriais. Primeiro, tudo vai para sistemas computacionais, para grandes bases de dados, onde tudo é processado, tudo é filtrado, para que no final tudo isso possa ser transferido para sistemas físicos, que é o momento de produzir realmente um produto específico. Nesse cenário também vale destacar que há muito, né, da participação dos serviços de tecnologia de informação e comunicação, né, e que num ambiente como esse, a gente tem um ambiente mais colaborativo, né, onde há uma colaboração de serviços entre diferentes parceiros. Por isso, as pesquisas elas revelam que na indústria 4.0 há uma participação maior de pequenas e médias empresas e principalmente das startups. Né? Então, as empresas, as grandes corporações, elas acabam por dividir os seus processos, né? Chamar para si mais os seus parceiros, desde que eles tenham seus créditos e que eles sejam confiáveis,
para participar de um processo de produção. Todos os sistemas devidamente sincronizados, né? Todos participando no mesmo momento, de acordo com o planejamento de cada processo, para que no final se tenha o produto, né, dentro do time, dentro daquilo que se esperava. Então, para vocês verem a dimensão da coisa, né, um sistema como esse, globalizado, né, ele tem que funcionar muito bem para que os prazos possam ser atendidos, para que não haja falhas e para que as coisas aconteçam conforme o esperado. Então, é um sistema muito complexo. E esse sistema complexo, a gente está dizendo que isso está acontecendo agora? Não, na verdade, esses sistemas, muitos deles já existiam e hoje está havendo mais a integração dos sistemas. É isso que se pensa nesse processo de transformação, mais a integração de processos que eles estejam devidamente sincronizados para atender às demandas. Alguns elementos facilitadores que são entendidos na indústria 4.0, né, podemos destacar aí computação móvel e ubíqua, né, que é aquela computação que tem elementos computacionais em diferentes partes dos setores de produção e serviços, né. Quando se fala em computação móvel, nós não podemos nos limitar, né, ao conceito computacional, ao computador, né, conhecido com aquele equipamento que carrega o seu dispositivo como processador, memória, teclado, mouse, né, e seus periféricos, né. Computação aqui já é um termo mais aberto que nos faz pensar em diferentes dispositivos, principalmente o pessoal aí mais voltado aí para eletromecânica, pessoal mais voltado da automação, que sabe muito bem quando se fala em automação de processos com sistemas embarcados, né, com processos que estão executando em sistemas embarcados. Ou seja, que tem ali um processador que processa algum tipo de informação, alguns com mais poder computacional, outro com menos, mas que no final cada um faz o seu serviço conforme uma dada demanda, para atender, né, uma produção como um todo. Então, além disso, né, alguns facilitadores são as mídias sociais, a internet, então, nem se fala, né, a internet vai estar em tudo, ela já faz parte praticamente das nossas vidas, né, basta a gente parar um momento para pensar o que aconteceria se não tivéssemos a internet. Muita gente já tem tremedeira, tem alguns chiliques quando fica sem o seu celular, né, fica distante do seu celular. E assim também nos sistemas de produção. Hoje, basicamente, uma falha na internet, né, poderia ser muito ruim, né, para qualquer organização, né. Um outro fator aí que é importante, né, que é a comunicação máquina a máquina, né, que é aquela comunicação que permite que uma máquina se comunique com outra num ambiente de produção, para que cada uma possa saber o que deve processar, o que deve entregar para a outra máquina e que elas possam se comunicar para que no momento certo elas possam executar as tarefas executadas pelas máquinas anteriores e o que vem também de processo pela frente. Então há uma sincronia muito grande nesse sentido. E não só a comunicação máquina com máquina, mas também como as peças que estão em tempo de produção. E entra forte aí a questão, né, da computação em relação às grandes bases de dados, ou Big Data, né, e a análise preditiva desses dados, até mesmo para auxiliar em sistemas de manutenção, né, para auxiliar nos processos que devem acontecer dentro da empresa, né. É importante entender aí que os sistemas devem ter capacidade de armazenamento e análise de dados com sistemas computacionais muito poderosos aí, porque o nível de informação ela vai ser muito elevado, há grande volume de informação, então não basta você ter os dados, você tem que ter sistemas que fazem análise desses dados, e normalmente os sistemas que estão fazendo essas análises de dados, né, são baseados na inteligência artificial, ou seja, sistemas que, dado
né, a fonte dos dados, eles começam a processar a informação e auxiliar na tomada de decisão, para que as coisas possam ser atendidas em tempo hábil. Então, inteligência artificial é algo que está também no nosso meio, hoje facilmente, aí, quando a gente faz uma pesquisa, né, no Google, por exemplo, basta a gente fazer uma pesquisa por alguns termos simples, por exemplo, um produto que você queira comprar, daqui a pouco você já tem uma série de notificações, você tem alguns indicadores de preços dos produtos que você está interessado, mesmo que você faça lá uma pesquisa simples, né, com pouco interesse, mas daqui a pouco os sistemas de inteligência começam a induzir você com preços sugestivos que daqui a pouco você acaba comprando. Quer dizer, há um sistema de inteligência rodando aí, né, para atender a sua demanda. E outros sistemas até que já vão acompanhando o seu histórico de compras, por exemplo, né, sabendo mais ou menos do tempo que você leva para consumir um produto, daqui a pouco você também tem indicadores aí com alertas de preços para sugerir a compra desse produto de um ou outro comerciante, né? Então, isso aí a gente já percebe, né, no nosso dia a dia, com uma enxurrada de propagandas aí que acabam vindo às nossas telas. Se esses são os facilitadores, a gente começa também a se deparar com os desafios, né, que vem em torno aí da indústria 4.0. Por exemplo, eu já falei ali, né, como é que você vai pensar, né, num sistema tão grande, tão complexo, né? E uma das questões que já se começa a tratar é como integrar os sistemas que são heterogêneos. Como é que você vai integrar esses sistemas, né? Como você vai processar e compartilhar informações em massa, né? Quem que vai prover de todos esses sistemas? Como que eles serão integrados? Então, são uma série de coisas que começam a despertar e que são demandas reais, né? A compatibilização de dados entre diferentes usuários, né? Principalmente pensando numa cadeia produtiva que envolve todos os processos, sistema não só aí de chão de fábrica, mas todo o sistema de logística, de projeto, a parte de engenharia, como que tudo isso vai estar integrado, né? Como descentralizar as atividades e como que elas possam andar em sintonia, a interdisciplinaridade, né? Então vai envolver diferentes áreas, diferentes setores, né? A integração do mundo físico com o virtual, ou seja, um momento que você vai ali numa tela de computador, com alguns cliques, você seleciona o que você quer e saber que lá na ponta vai estar saindo o seu produto. E mais, que a empresa pode manter um histórico desse produto, pode saber onde que rastrear esse produto em alguns momentos, né? Ela pode dar indicativos para você de que o produto, né, requer uma manutenção, que esse produto requer, de repente, que você faça uma troca de um componente, alguma coisa do tipo. Então, tudo isso, né, são desafios de como que você vai estar integrando todos os sistemas. E aí, como tem muitos usuários, muitas questões envolvidas, também vem a questão de segurança, cibersegurança e outros nomes que giram em torno aí desse aspecto de segurança. A gente, quando acessa a internet, acessa uma conta bancária, usa os nossos dispositivos móveis, muitas vezes a gente está aí desconfiado, né, do que a gente está acessando, do que a gente está usando, e até que ponto isso pode ser seguro. Agora imagine uma empresa robotizada, informatizada, né, a preocupação que eles têm que ter em questões de segurança. Então há investimentos altíssimos nisso daí, para garantir, né, que os processos vão ser executados com o mínimo risco possível. Não só segurança em relação a roubo de dados, roubo de informação, de ataque de hackers e tal, mas até mesmo a questão do funcionamento dos processos, né? Então, isso tudo tem que dar uma certa confiabilidade. E aí eu destaco até em vermelho algumas considerações que foram pontuadas no Fórum Econômico Mundial, que acontece anualmente em Davos, na Suíça,
né, onde tem lideranças que participam desse fórum, discutem muitas questões em torno da economia. E desde que foi dado o start da indústria 4.0, esse tem sido sempre um tema de discussão no Fórum Econômico Mundial. Então, de 2016 e 2018, uma das grandes questões e desafiadoras nesse contexto é justamente, né, essa questão de privacidade, de segurança e aspectos relacionados à formação de capital humano. Então, quer dizer, todo esse processo ele é muito bonito, é todo informatizado, é muita automação, né? Tem indústria que já trabalha no escuro, não precisa mais nem ligar a luz, porque robô não precisa de luz para funcionar, né? Quer dizer, a iluminação, né, para funcionar. E as pessoas que vão trabalhar com isso? Até esse projeto, né, que é controlado pela Alemanha, né? Lá se discutia muito essa questão da robótica, e não só lá, como é uma questão mundial, né, onde se fala que a robótica ela acaba tirando empregos, né, como aconteceu na terceira revolução industrial. Mas os defensores da robótica, e aí eu entendo desta forma também, né, essas transformações, elas não tiram emprego, na verdade. Eu diria, assim, que elas criam novas oportunidades. Claro que quando a gente está na nossa zona de conforto, ter uma mudança radical, isso acaba impactando de alguma forma ou outra. Tem algumas pessoas que não sabem lidar com essas transformações. Elas não buscam por uma qualificação, por um acompanhamento dos processos. Essa revolução industrial, ela não acontece assim, desliga a revolução 13 e vem para a quarta revolução industrial. Há muito tempo ela já vem acontecendo. Ela vem sendo documentada, ela vem sendo, né, apresentada, trabalhada, pesquisada, né, a partir ali de 2013. Mas é um processo gradativo. E o que a gente tem que pensar em termos, né, desse processo revolucionário é de estar atento às novas oportunidades, sair da zona de conforto e buscar acompanhar essas transformações. Quem for fazendo isso, com certeza não vai sofrer tantos esses impactos que são causados aí, né, principalmente pela tecnologia da informação e comunicação e também pela inteligência artificial. Então, claro, isso pode inicialmente aumentar o índice de desemprego? Até pode. Até eu cito um exemplo aí de uma loja física da Amazon em Seattle, nos Estados Unidos, e que outras lojas já vêm adotando, né? Essas lojas, elas têm basicamente 3,5 milhões de empregados juntas lá, atuando, né, em sistemas similares. Mas agora percebam que essa loja da Amazon, ela basicamente ela deixa de ter, né, o seu processo tradicional. E ela faz um sistema todo automatizado, ou seja, ela não tem mais caixa eletrônico, né, ela não tem mais o repositor, ela simplesmente, né, faz tudo, né, controlado por sistemas computacionais, pela robótica, por sistemas automatizados. E essas pessoas, onde que elas foram que trabalhavam, que faziam todo esse trabalho? Né? Então aí é que entra, né? É uma preocupação? É. Mas quem entra na onda e começa a entender que esse é um processo real e que as coisas estão acontecendo, sabe que tem que buscar por qualificação, sabe que tem que procurar a entender melhor essa transformação para não sofrer tanto esses impactos e estar se preparando para um novo mundo de trabalho. Na indústria 4.0, a interdisciplinaridade ela é algo muito importante, né? Porque até pouco tempo atrás se via muito das áreas de engenharias, de computação, de diferentes áreas, né, do conhecimento, todas elas, né, trabalhando cada um dentro do seu quadrado.
Mas hoje esse processo ele é visto de uma forma diferente, né? Por ser aí um processo de transformação, há um envolvimento de muitas áreas. Então, todas elas têm que, em algum momento, estarem sintonizadas. E aí se vê um papel bem importante naquele que é chamado engenheiro de produção, que é o indivíduo que conhece todo o sistema de produção e que vai saber articular com seus engenheiros mecatrônicos, engenheiro de computação, engenheiro de automação, os técnicos, como que os processos vão acontecer. Então, todos eles, de uma certa forma, em algum momento ou outro, né, tem que ter uma certa comunicação. E é importante, né, aí não somente para quem vai buscar uma qualificação, para quem vai buscar uma área, né, para se especializar, mas também é importante para que as instituições de ensino estejam atentas a isso. As instituições de ensino, elas precisam começar a preparar os seus projetos de curso para que eles tenham uma pontinha de ligação com outras áreas do conhecimento, porque todas elas vão ser importantes nesse processo de transformação, né? Eu não posso, por exemplo, pensar numa engenharia mecânica simplesmente sem pensar em sistemas de automação. Em algum momento é necessário, e assim como outras áreas do conhecimento. E por isso, a sintonia entre elas, quando os projetos de curso são desenvolvidos, é importante que tenha alguém preocupado com essas ligações, para que a gente tenha um grupo, né, de pessoas que conheçam um pouco mais das áreas dos parceiros, né, das formações mais próximas, para que cada um possa contribuir, colaborar com o papel do outro nessa transformação importante da quarta revolução industrial. Dentro desses desafios, eu trago dois recortes aqui para reflexão mesmo, em relação ao que acontece, né, dentro da indústria 4.0. Então, um primeiro recorte, né, foi publicado em setembro de 2017 na revista Época, né, dizer que o principal desafio está na contratação de profissionais focados em internet das coisas. Mas e o que está formando esses profissionais, não é mesmo? Ao passo que a chamada quarta revolução industrial substitui humanos por robôs em uma série de funções, também demanda profissionais com novas habilidades de programação e de estudo de dados. Aqui a gente percebe exatamente essa questão, né? O robô substituindo humanos, mas esses humanos têm que começar a atuar em outras áreas. Porque se você tem robô, quem que vai programar esse robô, por exemplo? Quem que vai fazer o projeto mecânico desse robô? Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, quer dizer, o nível de conhecimento das pessoas envolvidas nos processos vai ter que elevar um pouquinho, né? Agora, claro, às vezes a gente vai se deparar, né, em países, né, assim, o Brasil sofre muito com isso, que é a questão da educação, né? Alguns projetos que são desenvolvidos aí para melhorar, para evoluir, mas ainda a gente sabe que tem muitos atrasos. Mas também não precisamos ficar lamentando e a gente tem que procurar também fazer a nossa parte. Um outro recorte aqui, publicado na revista Veja número 2567/2018, um estudo realizado pela consultoria americana McKinsey, avalia que em torno de 50% das atividades tidas como repetitivas serão automatizadas na próxima década. Nesse período, no Brasil, 15.700.000 de trabalhadores serão afetados pela automação. Olha só que impactante isso. Em outras palavras, caso seu emprego não exija muito de criatividade ou raciocínio lógico, é enorme a probabilidade de que venha a ser ocupado por alguma máquina. Então, é aquela questão, se tiver alguma coisa que seja repetitivo, que não envolva muito raciocínio lógico, é muito provável que uma máquina possa substituí-lo. Então, por isso, o alerta, né, de buscar a qualificação, e é isso que vocês estão fazendo, é isso que vocês procuraram no IFSC e outras instituições, é claro, que estão trabalhando em prol a essa transformação. Vale destacar, né, que o Brasil também tem
preocupado, né, com esse processo de transformação. O BNDES, já desde 2018, vem com alguns projetos e financiamentos aí, que é o chamado Plano Nacional de Internet das Coisas. Então, ali tem muitos projetos, né, pilotos que estão sendo desenvolvidos, e se acredita muito no envolvimento do BNDES aí, para que o Brasil, né, dando um aporte aí, para que o Brasil possa acompanhar mais essa questão tecnológica, essa transformação em volta da internet das coisas. Então, eles sabem muito bem, né, e não só eles, como a gente, né, como educador, trabalhando numa instituição de ensino técnico, ensino profissionalizante, a gente sabe muito bem que a gente vai precisar também acompanhar esse processo e trabalhar, né, com uma formação mais adequada para os nossos estudantes, pensando nesse cenário. Temos aqui algumas profissões que foram destacadas, né, pelo Conselho Nacional de Indústria e também pelo Senai, onde eles apontam já, eles começaram um estudo em 2017, 2018, e esse estudo foi publicado em 2019, onde eles apontavam aí 30 profissões que eles indicam como promissoras, né, para a indústria. Eles dividiram isso em 8 grupos, né, o automotivo, alimentos e bebidas, construção civil, têxtil e vestuário, né, tecnologia da informação e comunicação, aqui mais a área, né, de conhecimento de vocês aí, máquinas e ferramentas, né, são profissões que vão demandar muita gente aí. Então, nesse estudo, né, depois tem um link disponível aí, para vocês poder dar uma olhada, né, melhor do que cada um desses indicadores aí apontam, até no sentido de que daqui a pouco vocês concluem essa formação técnica, que vocês vão buscar um curso superior, e que vocês começam a se perguntar, né, que nesse processo de transformação, qual seria o melhor curso para se fazer, o que vocês poderiam buscar de oportunidade para também estar dentro, né, desse processo de transformação e fazer algo que, de repente, possa ser importante, né, nesse processo, que você também possa se sentir parte dessa transformação, né? Então, por exemplo, em máquinas e ferramentas é destacado aí como os projetistas para tecnologia em 3D, operador, high speed machine, programador de ferramentas CAD, CAM, CAI, e por aí vai, né? Ferramentas aí que eu acho que algumas vocês até chegam a atuar no curso técnico. O técnico de manutenção em automação, um técnico bem importante nesse cenário, porque a manutenção ela vai ser necessária, né? Em muitos aspectos aí, e não tem como, né, achar que a robótica vai fazer tudo, né, que a inteligência artificial vai fazer tudo. Muitas coisas ainda vai ser necessário, sim, o ser humano, e é essa questão de olhar para as oportunidades, né? Então, o Senai também fez um estudo, esse estudo foi publicado no jornal A Gazeta, onde eles apontavam aí quais são as profissões que estarão em alta, né, na indústria até 2023. Então, uma previsão, né, que foi feita em relação a um tempo do ano de 2019 a 2023, onde se percebeu ali que as ocupações industriais, né, teriam um crescimento médio de 8,5%, né, nesse período. Claro que esse estudo não contava com uma pandemia, então isso pode ter uma variação aí, né? A gente sabe que a pandemia, né, provocou aí desemprego, provocou a desaceleração do crescimento, então é algo bem natural, e que essa retomada também vai ser gradativa, é um processo que vai exigir adaptações e tudo mais, mas algumas questões, né, ainda são levadas em considerações, esses números ainda, alguns deles ainda podem ser tratados, talvez não com um índice tão elevado como é apontado nessa pesquisa. Então, um outro aspecto importante são os condutores de processos robotizados, aquelas pessoas envolvidas com os processos de automação,
né, onde se prevê que se o crescimento médio das ocupações industriais seria de 8,5%, só dos processos robotizados, aquelas pessoas envolvidas nesse tipo de processo, seria de 22,4%. Então, isso é um número bem elevado, bem significativo, né? Então, nesse processo todo, né, foi levantado aí que haveria uma demanda por qualificação profissional, ou seja, foi detectado que 10,5 milhões de trabalhadores em diferentes níveis de escolaridade necessitariam de qualificação profissional. Então, isso é muita gente. E quem faz essa formação, às vezes, não vai dar conta. Mas isso destaca, né, que as escolas, as instituições precisam começar a se preocupar com mais qualificação profissional. E, claro, isso seria uma preocupação mais dos nossos governantes, né, que pudessem ampliar essas ofertas e se prepararem melhor para a formação profissional. Também não basta simplesmente criar um curso aqui, outro ali, se esses cursos também não atenderem ao que essa transformação industrial pede. Então, é algo que muitos, né, inclusive docentes, instituições de ensino, precisam se preparar melhor para atender a esse cenário. Nesse contexto ainda, né, destaca-se algumas ocupações aí que mais devem crescer. Então, aí já vamos apontando, né, para áreas que vocês possam, né, buscar qualificação para se enquadrarem aí nas demandas que devem surgir, ou seja, nesses 10,5 milhões de trabalhadores aí que vão estar buscando por informações, por novas qualificações. Certamente a maioria de vocês fazem parte já desses números, né? E aí destacam-se então algumas ocupações, né, para se buscar essas qualificações, que são casos condutores de processos robotizados, técnicos em mecânica veicular, pesquisadores de engenharia e tecnologia, engenheiros de controle e automação, mecatrônicos e afins, técnicos em eletromecânica, olha aí, diretores de serviços de informática, sistemas de informação e comunicação, haverá uma demanda muito grande de profissionais nessa área, tá? Operadores de máquinas de usinagem em CNC, técnicos mecânicos na manutenção de máquinas, sistemas e os instrumentos que estão envolvidos nos processos industriais, desenhistas e projetistas e tantos outros aí, né, que são necessários para essa nova tendência. E os que eu pontuei aí, né, são aqueles de mais relevância e que os números, assim, são mais importantes em relação a essas demandas de mercado. Com relação à formação técnica, né, aqui são apontamentos, assim, para até mesmo para as instituições de ensino e também para aqueles que vão buscar, né, alguma qualificação. Então, em termos de formação técnica, o que mais se aponta são formação na área de logística e transporte, na área de metal mecânica, na parte de energia e telecomunicações. Até parte de energia eu não falei muito aí, mas se começar a falar de energia, nós teríamos muito assunto para tratar aqui, né? Questão de sustentabilidade e tudo mais, né? Eletrônica, área de informática e também na parte de construção. Isso mais falando assim em termos de formação técnica. Informação superior, informática, parte de gestão, construção, metal mecânica e também principalmente a questão de produção. Claro que aqui está mais genérico, né, essas questões dessas áreas, mas disso aí vai envolver todas as engenharias, todos os cursos na área de gestão e negócios, construção civil e tudo mais. Se eu fosse falar só da informática, que é a minha praia, que é a minha área, né? Então nós teríamos aí a engenharia de software, a engenharia da computação, sistemas de informação, né? Então tem muitas áreas dentro disso, os cursos de tecnologia, os tecnólogos, onde os tecnólogos também vale destacar aí que até um tempo atrás aí os tecnólogos não eram muito bem vistos aí na sociedade, mas hoje, dada a formação do tecnólogo, um tempo mais curto, o interesse às vezes da empresa,
né, eles acabam sendo cursos hoje melhor aceitos aí na sociedade, principalmente por empresas que acabam contratando, né, profissionais. Tá? Então, claro que isso aí também só seria uma discussão muito grande, né? Então, só para deixar claro que se surgir uma oportunidade de vocês fazerem um curso de tecnologia, um curso superior de tecnologia, tá? Dá para pensar, é algo bem positivo, que hoje já tem uma aceitação maior aí no mundo do trabalho. Com algumas ressalvas ainda, mas tem. Agora, uma questão bem importante, a gente fala de oportunidades, a gente fala de desafios, né, nesse contexto todo, mas e o que se espera, né, das pessoas que vão começar a se preparar para esse cenário, ou das pessoas que estão se preparando para essa transformação? Então, quais são as 10 habilidades mais importantes, né? O que o indivíduo precisa? Isso, com certeza, vocês já ouviram em alguma disciplina, algum professor de vocês falou para vocês, mas é importante ressaltar sempre, e vale ter a cartinha na manga, né? O indivíduo tem que começar a se preparar para a solução de problemas complexos, tem que ter pensamentos mais críticos, se envolver mais, precisa desenvolver a sua criatividade, tem que trabalhar, né, em equipe, atuar com gerenciamento de pessoas, né? Trabalhar com gerenciamento de pessoas não é uma tarefa muito fácil, mas é necessário. A inteligência emocional, né, a questão de comportamento e tudo mais diante das pessoas. A capacidade de avaliação e decisão, ou seja, não simplesmente ser mandado, mas também participar mais dos processos. Orientação ao serviço, saber exatamente como que vai proceder, como que vai participar. A negociação, né, o jogo de cintura, né? A flexibilidade cognitiva, né, de você acompanhar, né, os processos de transformação, buscar por capacitação e estar sempre preparado para as modificações do mundo. Ou seja, não ficar ali nas suas limitações do seu quadrado. Tem que se envolver mais, tem que participar mais, e isso, né, são exigências que a gente acaba ouvindo todo dia e que a gente acaba sendo cobrado e que muitas vezes nos coloca nessas pressões do mundo que nos leva ao estresse, que nos leva à ansiedade ou aos maus do século. Mas também precisamos, né, administrar isso em nossas vidas. Afinal, não somos robôs, né? Mas é necessário participar. Gente, vocês enquanto estudantes, né, eu gostaria de deixar aí, né, algumas mensagens para vocês aí, né? Dar algumas dicas, né? E a gente sabe esse conselho, né? Os nossos pais já falavam, nossos amigos, né? Que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, mas nunca é demais, né? A gente está apontando algumas questões aí para vocês refletirem e para vocês terem sempre aí com vocês para buscar as melhores oportunidades. Então, começo dizendo, estejam atentos aí às oportunidades do mundo do trabalho, é importante acompanhar essas transformações. Procurem se envolver com atividades de pesquisa e extensão, principalmente quando vocês estiverem num curso aí no IFSC ou outra instituição, porque elas acabam engrandecendo as atividades de ensino, né? Busquem por oportunidades de estágio enquanto estiverem estudando no curso de vocês, e que esses estágios estejam ligados, né, à área de formação de vocês, principalmente porque é um momento que vocês têm para associar, né, mais à prática aquilo que vocês estão tendo, né, estão aprendendo na escola. Muitos cursos hoje não têm a prática do estágio obrigatório, mas ele sempre tem essa possibilidade do estágio, e eu diria para vocês buscarem sempre que possível, né, a oportunidade do estágio, porque ela vai aproximar muito você do mundo do trabalho em relação àquilo que você está fazendo no seu curso. Explore ideias inovadoras, não tenham medo, né? Então, há muitas oportunidades para você iniciar uma startup, muitas iniciativas de governos e tal, com fundos perdidos, que você acaba aí tendo um recurso financeiro que muitas vezes nos falta e que nos dá as condições para iniciar um projeto, né? Santa Catarina tem isso, né, implantado pelo governo do estado aí já de um bom tempo.
e várias oportunidades, às vezes até as próprias instituições de ensino acabam trazendo para a gente, né, para a gente atuar mais nessas questões, nessas iniciativas aí de projetos inovadores. Compartilhem os seus conhecimentos, né, mas tenham em mente sempre que compartilhar conhecimentos para contribuir com as pessoas que estão ao seu redor, né, informação ela deve ser compartilhada, mas com cautela. Usem aí as redes sociais, né, para engrandecer o conhecimento seu e das pessoas, mas muito cuidado com as fake news. Então, a gente sabe de muitas coisas aí que acabam atrapalhando em relação às fake news. E diria para vocês, aproveitem a oportunidade na escola, ouçam seus mestres orientadores, que eles têm muitas experiências e têm muito a contribuir para a formação profissional de vocês. Assim como também temos a certeza que vocês, enquanto estudantes, têm muito a nos ensinar, muito a partilhar com a gente, para o nosso engrandecimento também. Eu sempre sou muito grato aos meus alunos, porque, principalmente na área de informação e comunicação, aí, que se transforma diariamente, várias tecnologias, várias linguagens de programação, que a gente não consegue hoje acompanhar, mas que muitas vezes é o aluno que nos traz as novidades e que a gente consegue aí ampliar o nosso conhecimento e depois dividir esse conhecimento com novas turmas, e esse é um processo gradual que a gente vai, todo mundo vai crescendo, né? Estudantes, docentes, todo mundo segue junto, né, com o mesmo objetivo de buscar sempre um mundo melhor, né, no meio em que a gente vive. E diria para vocês não desistir nunca, né, e sempre ir em busca da realização dos sonhos de vocês, fazer aquilo que você gosta, mas com ética, com dignidade e principalmente com responsabilidade. Agradeço a atenção de vocês todos, espero que vocês tenham absorvido aí o que é a indústria 4.0 e que tenham entendido um pouco mais dessa questão da qualificação profissional. E aqui, claro, a gente não pode também abordar todas as questões, mas dar aquele start para vocês começarem a pensarem, a refletir que estamos vivendo um processo de transformação, que estamos no meio de um turbilhão, né, revolucionário aí de informação, e que a gente precisa se concentrar, manter o foco e ir em busca daquilo que a gente quer para as nossas vidas, certo? Agradeço mais uma vez, agradeço aí o convite do professor Emerson, agradeço aí ao UFSC Araranguá, né, também aí a Jaqueline e a Patrícia, né, que estão interpretando aí, né, a apresentação, e também ao Ariel e o Werther, que estão aí acompanhando com a gente, e a todos vocês que estão até o final aí da palestra. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Marquinhos. Me permite te chamar de Marquinhos, porque nós fomos colegas de doutorado, então a gente tem uma certa intimidade, né? Parabéns, a gente tem aqui algumas demonstrações aí de parabenização aí dos colegas, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Werther, eu sou professor aqui do campus Araranguá, e eu fui incumbido aí de fazer aí um pouco aí do levantamento das perguntas e tentar fazer um bate-papo contigo aqui no final. A palestra é boa quando o palestrante, no seu discorrer aí, consegue abarcar, né? E as perguntas elas vão aparecendo, elas vão sendo respondidas, né, Marco? Então, a gente fica até feliz que você tenha coberto muitas das nossas perguntas aqui. Eu vou selecionar aqui, inclusive, algumas que foram já perguntadas e, em certo aspecto, respondidas, né? Por exemplo, o Marcos Antônio Freitas, ele perguntou quais iniciativas o Brasil está tomando para auxiliar nesse processo de formação e qualificação. Afinal, os impactos da produção irão afetar muito o mercado de trabalho devido à implantação da indústria 4.0. E eu vou acrescentar um pouco mais, Marcos, na minha visão, é que é o seguinte: a gente sabe que um pouco mais da metade dos jovens brasileiros não conseguem nem ascender e completar o ensino, a educação básica.
E aí, sem educação básica, é muito difícil que eles possam realmente ter essa formação e qualificação profissional. E por mais que a gente saiba que nos últimos anos a expansão da rede federal aí tem trazido educação profissional para o interior do Brasil, inclusive Araranguá é um dos casos, Tubarão também, onde você trabalhou, muitos dos jovens acabam não terminando nem a educação básica. Então, como é que você enxerga isso e qual que é a perspectiva que você enxerga no Brasil nessas próximas décadas? Há de se realmente se investir na educação básica, né, Marcos? O que você acha? Então, Werther, você foi muito bem também, o Marcos que fez a pergunta aí, né, acho que uma excelente pontuação. Na verdade, nós temos sim um problema, até quando eu falava na palestra das preocupações que são discutidas em Davos, né, no Fórum Mundial, o que eles mais discutem ali não é os problemas que vive, né, um primeiro mundo, né? Quando se pontua a questão da formação, da qualificação profissional para esse novo cenário, eles estão preocupados mesmo com os países subdesenvolvidos, certo? E eles sabem que um dos maiores problemas, né, é a cultura, né? Eles sabem exatamente que muitas pessoas não estão tendo a formação básica que precisariam, né? Que muitos países eles têm um certo atraso e que a indústria 4.0 ela deve chegar para todo mundo. Tá? Como eu falei também, a indústria 4.0 não é de um país ou de outro, ela é um efeito mundial. Então, por isso, a preocupação dessa questão da qualificação profissional. E aí eu poderia dizer o seguinte, que tem muitas instituições de ensino que já estão se preocupando com isso, né? Até mesmo em Tubarão, quando a gente começou a fazer os projetos de curso, a gente pegou um campus em implantação, então a gente teve uma experiência bem interessante, que foi discutir com os professores das mais variadas áreas, né, do campus, dos eixos tecnológicos, e a gente fez de uma forma que os projetos de curso, de uma forma que estivessem alinhados um curso com o outro, pensando em toda uma verticalização de ensino e pensando nessa formação já nesse novo modelo, nesse novo processo, nessa revolução industrial. Mas não vou me limitar ao IFSC, porque tem outras instituições, como o Sistema S também, muitas vezes criticam, outros gostam muito. Eu acho que eles estão aí sim para contribuir. E se vocês analisarem, também tem muitas ofertas de curso hoje, né, voltado para a indústria 4.0. E aí vocês vão começar, uma simples pesquisa que vocês fazem, por exemplo, por cursos de especialização de indústria 4.0, já se encontra muita instituição se preparando para isso. Mas eu diria assim, estamos longe ainda do que se espera, principalmente pelo fato de que, como eu dizia antes, ele é um processo que não está acontecendo da noite para o dia. A indústria 4.0 tem gente que não ouviu falar dela ainda. Talvez até, se a gente for analisar, será que as nossas indústrias já implantaram a indústria 3.0? Essa é uma grande questão. Né? Então, eu acredito que deveria haver mais algumas iniciativas de governos, né? Com certeza há uma preocupação em relação a isso, mas a gente sabe também que o cenário tem muitas coisas ainda que não estão muito bem alinhadas e que isso acaba atrasando, principalmente no Brasil, e a gente acaba sofrendo esses impactos. Mas eu quero acreditar que, assim como o IFSC tem se preocupado, né, se vocês olharem o IFSC tem muitos projetos de pesquisa sendo desenvolvidos já nessa área, né, isso contribui bastante, significativamente, e é nesse sentido, acho que a gente vai conseguir acompanhar. Eu diria que o Brasil também não é de tudo o mais atrasado.
Não, com certeza. Eu vou até aproveitar essa deixa que você está passando aí, Marcos, e trazer a pergunta do professor Christian. Tá? O professor Christian colocou o seguinte, né, que considerando que se deseja iniciar a oferta de cursos para qualificação profissional, inclusive nós estamos fazendo essa transformação aqui no nosso campus, na matriz de cursos que a gente tem, para atuação na indústria 4.0, por qual área, na sua opinião, seria mais interessante focar? Você já trouxe alguns perfis profissionais que estão na vanguarda nessa área, mas pensando localmente, pensando regionalmente, o que você poderia nos trazer, inclusive pela tua experiência no campus Tubarão? O que você poderia dizer para nós? Então, eu vejo assim que, nesse sentido de formação profissional, primeiro, que até mesmo nós, docentes, precisamos nos adaptar melhor a essa nova situação, né? Então, quando a gente começou a discutir, né, esse processo aí no campus Tubarão, tá? A gente sabe que não é uma transformação assim tão rápida, né? Você precisa entender melhor o cenário, o contexto da região e saber quais são as suas demandas. E isso a gente fez, né, com as pesquisas de demandas junto às indústrias, às associações, né, da região, para identificar exatamente onde a gente deveria começar a qualificar. Então, assim, hoje, pensando em indústria 4.0, né, cursos na área de automação, cursos na área de desenvolvimento de sistemas, cursos na área de mecânica, cursos na área de manutenção, né? Então, assim, são várias as oportunidades, mas certamente cada uma das nossas regiões vai ter as suas demandas, e é isso que a gente tem que descobrir no arranjo produtivo local, porque senão a gente começa daqui a pouco a dar um passo maior que a perna, e a gente não atende nem o que a região precisa, né? Às vezes são coisas muito simples. E tem que entender também que revolução industrial não é um fato assim que é uma guerra, né? Não é nesse sentido, né? É um sentido de você se preparar tecnologicamente, profissionalmente, e nesse sentido aí você poder ofertar aquilo que venha a ser melhor para o arranjo produtivo local. E é nesse sentido que nós, enquanto docentes e enquanto instituição pública, de ensino, tem que estar ciente. Deixar um pouco o ego de lado e acreditar mais naquilo que a região realmente precisa. Eu acho que é nesse sentido. E nós vamos entender melhor, né, qual o tipo de formação que nós vamos dar. Ok? E aí eu vou emendar com mais uma pergunta que foi da Dione Patel, que é o seguinte, né? Você puder botar, Ariel, como está sendo tratada a questão da tecnologia das coisas referentes à indústria fora das faculdades? Pois hoje se vê muito falar apenas em questão de bens de consumo, como TVs, celulares e outros. Pelo que eu entendi, essa questão de que, na verdade, a internet das coisas não está apenas na indústria. A indústria 4.0 não é só indústria 4.0, né? Então, eu acho que, pelo que eu entendi, a pergunta foi essa, né? E aí a gente tem, por exemplo, na nossa região aqui, um parque industrial ainda muito incipiente. E aí essa questão da utilização da indústria 4.0, da revolução, né, 4.0, está voltada também para outros ramos de atividade que não é apenas o setor industrial. E aí você também enxerga da mesma forma, e como que as pessoas podem se preparar para essa nova realidade? Eu vou até colocar uma outra questão também, eu acho que também, até para você emendar uma coisa na outra, que acredito que sim, que é uma pergunta que eu já tinha colocado aqui, é o seguinte, né? A gente vê que na primeira e na segunda revolução industrial, houve muita questão da padronização, né? Então as normas vieram para tentar padronizar como que ia acontecer essas revoluções, né? E na terceira revolução industrial, a gente vê também padronização nas redes
industriais, as redes de campo, field bus, modbus, etc. Na quarta, você até citou isso, né, que por conta da pluralidade das coisas que estão conectadas, como é que se faz essa integração sem uma padronização? E se está havendo uma movimentação para acontecer essa padronização daqui por diante? Não sei se me fiz entendendo a pergunta, mas como é que você vê isso? Desculpa, Werther, quem fez a pergunta inicialmente ali que você apontou? Johnny Patel. Ok, obrigado aí pela pergunta, né? E aí, Werther também, sua colocação aí, muito bem. Na verdade, sim, né? Indústria 4.0, até quando a gente fala indústria, o termo acaba sendo muito direcionado à indústria, aquela indústria, né, rotineira, padrão, que a gente costuma a levar em consideração quando ouvimos a palavra indústria. Mas, na verdade, assim, é algo muito complexo. Então, você tem que imaginar muitas coisas que acontecem ao entorno de uma indústria para que ela possa dar início a um projeto, né, da produção de um produto e até a distribuição desse produto. Então, são muitas coisas envolvidas. E essas muitas coisas envolvidas, nesse processo de transformação, às vezes ela começa num sonho, né? Então, você está lá e tem uma ideia, né? E no outro dia você acorda com aquela ideia e você pensa já num produto, né? Você já se conecta numa rede social, busca informação, já envolve com um projetista, com um engenheiro, daqui a pouco você tem uma ideia inovadora e daqui a pouco você tem um produto. Quer dizer, as coisas não se limitam àquele espaço na indústria. Então, quer dizer, não é só a internet das coisas dentro da indústria. Ela nasce já numa simples ideia que você compartilha numa rede social. E a partir disso, essas demandas elas começam a explodir, mundo afora, né? Então, uma simples notícia, por exemplo, que a gente levaria dias, às vezes, para tomar conhecimento, hoje ela em poucos minutos, ela nem aconteceu direito ainda, a gente já está tendo informações, né? Então, quer dizer, tudo, né, está sendo feito por essa ligação em massa de tecnologias da informação e comunicação. Então, por isso, fala que quem dá o start da quarta revolução industrial, né, é a internet das coisas. Então, se vocês pesquisarem, se vocês forem ler um pouco, vocês vão ver, basicamente, toda a literatura, vocês vão ver o destaque para a internet das coisas. Tudo conectado, tudo integrado. Em grandes bases de dados que precisam ser devidamente analisados, processados, minerados, para que os sistemas de inteligência artificial possam gerar respostas, muitas vezes antes de a gente pensar numa resposta. Então, quer dizer, é um processo que acontece muito rápido e se dá justamente pela ligação de dispositivos e vários elementos conectados à internet. E aí a gente volta a questões de alguns problemas, né? E a internet, será que ela está acessível para todo mundo? Basta a gente analisar agora, nesse momento, de atividades não presenciais, né, nos institutos federais e outras escolas aí, que estão sofrendo por conta da qualidade de internet, de equipamentos computacionais. E aí a gente volta a destacar problemas, né, de países como o nosso. Mas a gente tem que ir superando e as coisas vão mudando, acreditamos nisso. Marquinhos, acho que tem uma travada. Bom, mas acho respondi a pergunta. Sim, você respondeu. Tem uma outra pergunta aqui, eu acho que o Ariano vai conseguir colocar na tela, grande, é do professor Emerson, teu colega, que colocou o seguinte, né? Boa noite, Marcos. Inicio agradecendo a você para participar de nossas palestras, trazendo para o extremo sul do estado um assunto tão importante e interessante. Ele faz algumas perguntas aqui, eu vou colocar as três e depois você tenta, de repente, respondê-las conjuntamente, né? Então, as perguntas dele é o seguinte: a nível de Brasil, tem algum estado que se destaca quanto ao uso real dessa tecnologia? Ou melhor, temos alguma empresa que já está aplicando essa tecnologia no Brasil?
além da que foi demonstrada no vídeo, existe alguma expectativa de tempo para que essa tecnologia se torne realidade aqui nessa região? E é possível uma empresa seja classificada, ele colocou entre aspas, o quanto ela está próxima ou distante dessa tecnologia? Se ela é vanguarda ou se ela ainda está muito atrasada? Até para que ela possa se planejar e caso queira passar por essa transformação? Essas são as perguntas, professor Emerson. Fica à vontade de responder. Olá, Emerson, boa noite aí, bom ter você com a gente participando aí, né, e aproveito para mais uma vez agradecer aí pelo convite, né, e suas perguntas aí são ótimas, né, assim, a questão, né, dizer que se tem algum estado que está mais preparado com essas modificações, com essas transformações, né, bom, de cara, assim, São Paulo, em termos de tecnologia, né, é onde chega primeiro. Até eu vou dar trocar aqui uma experiência que eu tive em relação à indústria 4.0, é o caso do meu doutorado, né, que a minha linha de pesquisa foi voltada para a indústria 4.0, mas onde é que surgiu isso? Na verdade, o tema chegou na Universidade de São Paulo. Quem me apresentou foi o orientador, porque lá já estavam, né, alguns projetos de pesquisa já estavam começando a ser desenvolvidos, né, o tema já estava circulando por lá, e não se ouvia nada disso em Santa Catarina, só para vocês terem uma ideia. Então, eu também posso afirmar aqui que de tese de doutorado, a minha foi a primeira, né, em relação de tratar a indústria 4.0, a primeira no Brasil, tá? E só que isso vai se espalhando, principalmente, né, nas cidades onde tem uma industrialização maior, né, que naturalmente começa a se envolver mais com os processos. E as indústrias que se envolvem mais com isso são aquelas que participam, né, dos eventos, de mostras de trabalhos e tudo mais, e que estão mais ativas para esses processos de transformação. E, tá aí Santa Catarina, como é que fica nesse cenário? Pô, a VEG aí é poder, né, na sua linha de produção e de investimento de tecnologia, né, talvez VEG dá para destacar aí como uma das primeiras a implantar a indústria 4.0, e ela hoje também tem aí incentivos para que outras empresas e parceiros possam participar, porque como dito, né, se a VEG está na indústria 4.0, os seus parceiros também têm que estar, e todos os envolvidos têm que estar. Então, quer dizer, é um processo que exige de muitos, certo? E, assim, Santa Catarina, né, temos aqui a CAT, né, a CAT tem um núcleo, né, de indústria 4.0, que também tem incentivado aí o desenvolvimento de projetos para todas as regiões de Santa Catarina. Eu acho que quem tem um interesse aí, nesse caso, é importante buscar, né, essas informações. Ou até antes da pandemia, eu teria uma reunião aí com a pessoa responsável, né, por esse núcleo da indústria 4.0, a gente queria desenvolver alguns projetos aqui no campus Florianópolis, só que em função da chegada da pandemia, a gente acabou abortando ali a reunião. Mas eles estão abertos a trocar com as instituições de ensino algumas ideias para alavancar aí projetos de pesquisa. A gente sabe também que tem o Embrapi, né, que também tem aí incentivos, né, para pesquisa nessa área. Só uma questão mesmo, né, e as coisas estão acontecendo, né, das instituições buscarem, acompanharem mais os acontecimentos, e o processo ele é gradativo. Dá para dizer assim que daqui 10 anos todo mundo vai ter implantado? É difícil, como falei, talvez no Brasil tem indústria que não implantou ainda 3.0, mas é o fato de todo mundo entrar nessa onda, né, e de alguma forma, dentro das suas condições, participar, se envolver, porque certamente
quem não conseguir incorporar todo esse processo de automação e tudo mais, vai ter dificuldades para acompanhar as exigências e as demandas de mercado. Tem mais uma pergunta aqui, a Johnny Patel novamente fez a pergunta se existe algum levantamento para sabermos a quantidade de empresas que já estão implementadas, já têm implementado a indústria 4.0. Johnny, a pergunta ela é ótima, tá? Mas assim, quem tem acompanhado essa implantação e incentivado essas implantações, tem aí bastante o Conselho Nacional da Indústria, né? O Senai tem feito também bastante dos levantamentos e se encontra, né, até conforme eu apresentei aí, alguns indicadores, né, levantados por eles. Demais, assim, no momento, não saberia te dizer, assim, de outras fontes, mas o que eu tenho visto aí é justamente do Conselho Nacional da Indústria e também do Senai, certo? Seria isso. Mais uma pergunta, e eu acho que com essa, dá para a gente ir encerrando, né? A Margarida Raun pergunta, e o IFSC? Qual é o seu papel nesse processo? Bela pergunta, Margarida. Então, acho que o IFSC ele tem um papel muito importante na sociedade, tá? Então, a gente sabe que o IFSC e os seus campos todos aí de expansão, né? Mais de 22 aí unidades, né, espalhado por Santa Catarina, né? Todas elas, sempre na oferta dos seus cursos, têm se preocupado, né, com arranjo produtivo local e acreditando aí que os cursos, né, que estão sendo ofertados estão preparando os profissionais da melhor forma possível para atuarem no mundo do trabalho. Então, por exemplo, eu atuei já no campus de Lages, campus de Tubarão, agora estou em Florianópolis, e o IFSC sempre tem essa preocupação. Os cursos ofertados, dificilmente eles ficam por longo tempo, né, na sua oferta tradicional, naquele projeto de curso que foi elaborado, né, inicialmente. Os professores sempre estão envolvidos, né, junto com as suas direções, no sentido de adaptar os cursos para melhor conduzirem as atividades para a formação profissional. Eu tenho certeza e falo com tranquilidade, né, que o IFSC tem cumprido aí o seu papel, né, tanto eu acho até a eletromecânica, se eu não me engano, de Araranguá, está passando por um processo de transformação, vai ter outro curso aí, né, e isso, gente, não é do nada, é muito provável que os professores sentaram aí, discutiram, foram em busca de informações, para chegar a algum senso comum e dizer, não, para o momento, nós vamos parar um curso, vamos iniciar outro. E daqui a pouco, por que não voltar atrás, né, e adaptando conforme arranjo produtivo local. Isso a gente tem feito agora aqui também em Florianópolis, né, dentro da minha área aí de tecnologia de informação e comunicação, a gente está discutindo os nossos projetos de curso e a coisa não para, né, então a gente não se acomoda, a gente está disposto, né, a dar nossa contribuição para que a sociedade receba aquilo que ela realmente merece, para estar melhor preparada para o mundo do trabalho. Fico tranquilo com isso. Eu também eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa instituição. Marquinhos, muito obrigado, cara, de coração, por atender nosso chamamento. O professor Emerson também, que fez a primeira chamada. Então, agradeço demais. Passo a bola para o professor Ariel para fazer a condução final e me despeço de vocês. Um abraço. Até mais. Beleza. Muito obrigado aí, muito obrigado, Marcos, Patrícia, Jaque, a todos o pessoal que interagiu aí na live, né? Aos que também só assistiram.
Queria só relembrar, né, que amanhã a gente tem o nosso último dia da semana da eletromecânica, né, a segunda semana da eletromecânica do IFSC Campus Araranguá. A palestra vai ser sobre, o título da palestra é Energia Solar Fotovoltaica, Mercados e Perspectivas, e a palestrante será a Letícia Toretti Scarabelotti, da empresa Lenergy. Aproveito para convidar o Marcos, se puder aí estar presente na palestra também para assistir. Convido também, Marcos, algumas perguntas e outros comentários, né? O pessoal vai elogiando bastante a sua palestra no Facebook. Se quiseres depois ir na página do campus ali e curtir os comentários que todo mundo foi realizando, né? Acho que é bacana aí. E se quiser interagir com o pessoal, certamente ali o pessoal vai gostar. Bom, pessoal, então encerramos a nossa quinta-feira aí da segunda semana da eletromecânica. Vou deixar só um espacinho aí para o Marcos fazer as suas últimas despedidas aí. E aí depois a gente já faz o encerramento da live. Um abraço a todos e até amanhã. Então, fica aí o meu agradecimento a todos que ficaram aí até o final, né, que participaram, e também aí me coloco à disposição, tem meu e-mail, a apresentação depois também fica disponível ali para vocês, né, acho que tem a página do evento, de alguma forma vocês vão ter acesso, e estou aí, né, aberto aí a perguntas, as respostas, né, pelo e-mail, né, e a gente pode trocar aí algumas ideias, né, espero que a palestra não encerre por aqui. Muito obrigado. Valeu, Marcos, muito obrigado. Tchau, pessoal.